Boa tarde, pessoal. A aula que eu vou fazer hoje é do calor específico, que é o C minúsculo. A gente pode utilizar a mesma fórmula que a gente viu na aula passada, que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Sempre a quantidade de calor utilizada tem que ser em calorias. Se no exercício aparecer em quilocalorias, tem que multiplicar por 1000. A massa sempre deve ser em gramas. De novo, se aparecer em quilogramas, tem que multiplicar por 1000. A unidade do calor específico eu já falo no exemplo. A variação da temperatura sempre deve ser em graus Celsius, como a gente já está acostumado. Eu posso pedir no exercício para calcular o Q e forneço os outros 3. Eu posso pedir para calcular a massa e forneço os outros 3 e assim por diante. Então, no exercício, eu posso pedir qualquer uma das grandezas. Se eu isolar o C, é porque eu vou estar calculando o calor específico, que é o que eu vou mostrar nesse primeiro exemplo, que será a quantidade de calor dividido por massa vezes a variação da temperatura. Então, eu tenho, no primeiro exemplo, forneceu-se 200 calorias a uma barra de 100 gramas de um determinado metal. Mediu-se uma variação de temperatura de 10 graus. Calcule o calor específico desse metal. Então, eu vou escrever C é igual a Q dividido por M vezes ΔT. C é o que eu estou calculando. O Q é 220. 220. Dividido por a massa, aqui, 100 gramas. 100 gramas. O ΔT, em outras atividades, outros exercícios, a gente sempre viu que é T final menos T inicial. Nesse exercício, o valor já é dado pra gente, que a variação é 10 graus. Então, eu já tenho isso, 10 graus Celsius. Aqui é vezes 10. Portanto, C é igual a 220 dividido por 1000. Quando eu monto essa conta na matemática, dividido por 1000, eu vou contar 3 zeros. Então, eu vou diminuir as casas para a esquerda desse 220 em 3 casas, a vírgula, que são 3 zeros. 1, 2, 3. Esse valor será, esse resultado será 0,22. Qual vai ser a unidade, né? Então, Q é em caloria. M é em gramas. ΔT é em graus Celsius. A gente vai repetir tudo junto. Então, 0,22 calorias dividido, porque aqui estava dividindo, grama, vezes, porque aqui era vezes também, era uma multiplicação, grau Celsius. Tudo isso é a unidade do calor específico. O calor específico é um valor fixo de cada substância que nós conhecemos. Então, existem tabelas sobre esses valores, que sempre vai ser o mesmo. Então, se a gente procurar o valor do calor específico do ferro, sempre será o mesmo, do alumínio sempre será o mesmo, da água e assim por diante, tá bom? Segundo exemplo, no preparo do vidro, aqueceu-se 2 kg de areia com 1000 calorias. Sabendo-se que o calor específico do vidro é 0,2, calcule a variação da temperatura. Então, a princípio, eu vou pegar a primeira fórmula que eu passei para vocês, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Vou substituir assim e a gente vai trabalhando. Q é 1000 calorias. A massa, 2 quilos. Então, o que eu comentei na explicação? Que 2 quilos tem que ser transformado para gramas, que são 2000 gramas. Eu venho aqui, coloco 2000. O calor específico é 0,2 vezes ΔT. Então, vamos lá, a conta. 2000 vezes 0,2. É 2 vezes 2000, que é 4000. Uma casa depois da vírgula, uma casa. Então, deu 400. Eu venho aqui, jogo 400
delta T, e aqui eu deixo o 1000. O 400 passa para cá, dividindo, 1000 dividido por 400 é igual ao meu delta T, que é o que eu quero descobrir. Venho aqui na conta, 1000 dividido por 400. Cancelo os zeros para ficar mais fácil a conta para mim. 10 dividido por 4 dá 2, que dá 8 e sobram 2. Põe uma vírgula, acrescenta um zero. 20 dividido por 4 dá 5. Então, meu delta T será 2,5 graus Celsius. Então, vejam, a caloria é uma unidade muito pequena. Então, a gente pode falar, nossa, 1000 calorias é bastante. Não, não é não. Por isso que sempre a gente acaba utilizando no exercício, na vida mesmo, em quilocaloria, para ser muito maior. Porque, vejam, eu tinha 2 quilos, eu aqueci com 1000 calorias, não aconteceu nada. Subiu só 2,5 graus Celsius, isso é muito pouco. Foi só o começo desse preparo, nem posso chamar de começo. Então, essa explicação foi sobre calor específico, é mais rápida mesmo, já que a gente já tinha visto quantidade de calor. A próxima aula será sobre capacidade térmica, que é a continuação dessa parte, sempre trabalhando com o calor. Então, assim, prestem atenção na explicação, copiem no caderno e utilizem essa explicação para resolver o exercício que está lá no formulário, que é a atividade dessa semana, tá bom? Se precisarem, pesquisem em outros sites ou entrem em contato que eu ajudo, ok? Cuidem-se, até a próxima aula.